É isso aí, senhoras e senhores, cidadãos sorocabanos, a todos os nossos amigos e amigas da nossa querida cidade e região metropolitana. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, agora em um ano novo também, né? 2025, ao nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui, você já sabe, vai ficar por dentro de tudo o que acontece em todos os departamentos da nossa Prefeitura Municipal, em todas as secretarias, de uma maneira leve e irreverente, direto ao ponto, como você merece. Aqui, o apresentador Danilo Santos e meu amigo de bancada, o jornalista Bruno. Por favor, Bruno. Fala, Danilo, querido. Hoje, um assunto muito especial que a gente vai tratar, né? Que envolve aí saúde, educação, bem-estar, né? A gente vai falar de alimentação escolar. Olha só, e nada melhor do que falar de alimentação escolar do que uma nutri, né? Uma nutricionista, não é, Danilo? Então, hoje a gente recebe, né, com muito orgulho aqui, a nossa nutricionista da rede municipal, a doutora Renata Falcato. Renata, muito bem-vinda, se apresente, conte um pouquinho sobre você e a gente vai fluindo aqui para saber mais sobre alimentação escolar. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, né, de estar trazendo essa pauta que é tão importante, né, para a população, para as escolas, para as nossas crianças em especial. Bom, eu sou nutricionista há 10 anos na prefeitura e todo o tempo trabalhando com alimentação escolar. Na prefeitura nós temos um grupo de nutricionistas, né, nossa equipe técnica da alimentação escolar, onde nós trabalhamos com diversas ações que chegam até a escola, né? E a principal delas é levar o alimento, né, saudável, de forma adequada para todas as crianças. Certo. O que engloba a alimentação escolar? Porque muitas pessoas podem pensar assim, não é só a questão, né, da merenda escolar, é só a questão do alimento ali para a criança, mas parece que é um universo maior, né? O que seria, então? Conta pra gente. Isso. Dentro da alimentação escolar, nós temos essa responsabilidade da elaboração de cardápios, né, que é a montagem, a escolha dos alimentos de acordo com a faixa etária da criança, né? Então a gente tem um cardápio que é específico para o berçário, um cardápio específico para as crianças de creche, separados por idade. Depois a gente tem o cardápio para pré-escola e os cardápios de fundamental, né? E do EJA também. Então a gente tem esse cuidado e esse carinho de escolher os alimentos, montar um cardápio, que é uma elaboração bastante complexa, pensando no que as crianças vão gostar e também, e principalmente no que é nutricionalmente adequado para as crianças. Então esse é o nosso grande trabalho, né? Mas além disso, nós cuidamos das crianças que têm alimentação especial. Então, né, o que a gente chama de dieta especial são aquelas crianças que têm uma necessidade nutricional diferenciada. É aquela criança que tem diabetes, que tem uma questão de restrição alimentar, né, alergias alimentares. Então, nós temos um cuidado e um trabalho bastante extenso em relação a esses atendimentos também. Além disso, trabalhamos com a agricultura familiar, né? A gente faz aquisição dos alimentos dos agricultores familiares de Sorocaba e região, então temos que pensar também na produção local, né? Todo esse cuidado de levantamento de produção de alimentos. E, por fim, né, eu acho que o que a gente vai explorar um pouquinho mais é a questão da educação alimentar e nutricional, que é juntar todas essas questões do que está por trás do cardápio, né, da comida para a criança, e levar para a criança o conhecimento. Sim. Então, fazer com que o conhecimento e nutrição chegue até os escolares. Você citou uma coisa, doutora, que duas coisas que me chamaram a atenção, né? A primeira delas é a questão da alimentação assim, especial. Eu tinha um sobrinho que ele tinha alergia ao leite, tudo que era derivado de leite. E até quando a mãe, até descobrir, né, a criança passou por várias dificuldades, enfim, até que levou ao médico e descobriu, né? E aí sim passou a ter uma alimentação mais retirando essas coisas que foram, imagine, derivado do leite, praticamente tudo, né, feito com a base de leite ali. Aí quando é algo assim, como é que a escola procede nesse caso? Nós temos um atendimento para praticamente todas as restrições alimentares ou modificações alimentares, né? Hoje já temos bem estabelecido um fluxo. Então, o primeiro passo é a família ter uma prescrição médica, né? Precisa ter esse diagnóstico estabelecido de qualquer
patologia, restrição, distúrbio que esteja ligado à alimentação. Então o médico vai ter que escrever lá o que a criança tem de patologia e entregar esse documento na secretaria da escola. A partir disso, o trabalho é todo interno. Certo. Alguns pais às vezes ficam meio emocionados, né, Bruno? Chega lá, não, eu acho que o meu filho tem. O acho não vale, né? Tem que ser documentado aí por um médico, né? Um especialista, no caso. Exatamente. Até porque envolve a responsabilidade de muitos profissionais, né? A gente tem os nutricionistas, as merendeiras, o próprio diretor escolar. Então, todo mundo está envolvido nessa responsabilidade, né? Os professores, os educadores. Então, quando essa família entrega uma prescrição médica, então vamos usar esse exemplo aí da restrição ao leite. Nós damos a entrada, então, através de um sistema, né? O diretor insere essa prescrição e nós damos o início ao atendimento adquirindo alimentos que não tenham esse leite, no caso. Certo. Então, a gente vai fornecer para aquela escola alimentação muito similar aos dos outros alunos, porém sem o que a criança não pode ter contato. Então, seriam alimentos no lugar do leite, bebida vegetal, né? No lugar da manteiga, um creme vegetal, né? Que é a margarina sem traços de leite. Então, esse é um atendimento bastante específico e que a gente tem bastante orgulho de fazer também, porque é só no município, só nas escolas públicas que a gente consegue ter esse trabalho, inclusive atendendo doenças muito complexas, como restrições ao glúten, né, a doença celíaca, a gente faz atendimento, e tantas alergias alimentares. Então, aí, a partir desse fornecimento, a gente tem o treinamento da merendeira, né? A nutricionista vai lá na escola e treina aquela merendeira para atender essa criança, uma orientação dos professores de como deve atender essa criança. A gente tem crianças, inclusive, que não podem ter contato com a mesa onde o leite estava. Nossa, imagina. Então, tem um cuidado até de separar materiais escolares, né? E isso, como é uma entrada feita através da alimentação, a gente entrega toda essa orientação para a escola. Que bacana, que bacana. Certo, saindo assim um pouquinho dessa questão da alimentação específica, né, para algumas crianças, para a gente entender o universo, né, dos pais, os responsáveis, para a gente entender o universo, né, dessa rotina de trabalho em torno da alimentação escolar, né. Os critérios de escolhas, por exemplo, por idades, a gente sabe que tem a questão de orçamento, tem a questão dos produtos que devem ser aplicados e tal. E aí contar um pouquinho de como é que funciona, né? Tem a colação, tem o horário do almoço, quais são esses horários, diferentes por faixa etárias, e a questão do benefício, né, que a merenda, que esse espaço de alimentação tem de forma educacional para as crianças, para as pessoas entenderem, né? E mais uma coisa, sei que estão, né, tentando elencar tudo, a questão dessa prova, porque sempre vai um profissional para verificar, né? É importante os pais saberem, porque eu trabalhei, né, em creche e eu via essa aferição aí diariamente. Você tinha um profissional ali vendo a questão das frutas, a qualidade da comida, então é um orgulho para a gente, essa parte da alimentação escolar. Então, eu queria daí que a Renata falasse um pouquinho sobre essa rotina, esse cotidiano e esses critérios. Certo. Bom, todas as nossas ações, elas são pautadas em legislações, né? Então, até mesmo a escolha dos número de refeições que eu tenho numa escola está definido na legislação. Tá? Então, é o quanto de nutriente eu tenho que fornecer para uma criança de 12 meses, está escrito na legislação. Então, a gente fala que a gente pega todas as legislações e monta o quebra-cabeça, né? Partindo do que a nossa população tem como hábito. Né? Se a gente morasse no Nordeste, talvez nosso cardápio fosse diferente, porque a gente teria que partir do hábito da população. Né? Então, nós, a partir dessas legislações, eu vou dar os exemplos aqui por segmento. Né? Se a gente tem uma criança de creche que fica em período integral, a alimentação escolar precisa fornecer no mínimo 70% da necessidade nutricional daquela criança. 70%, ficando 30% a cargo da família, que é aquela refeição que a criança vai fazer em casa a hora que voltar da escola. Né? Então, todas as outras refeições nós fazemos na escola de período integral. Quando a escola é de período parcial, aí nós temos a responsabilidade de oferecer uma refeição que é menor, que seria em torno de 20% a 30% da necessidade nutricional da criança, ficando 70% a cargo da família. Né? Então, tudo vai depender
do tempo de permanência na escola e da faixa etária. Então, aí pensando em faixa etária, nós vamos pensar daí no bebê do berçário, qual que é a textura do alimento que ele come, né? Se ele come uma banana amassadinha, ou ele já pode comer a banana em pedacinhos, ou ele vai segurar na mão. Então, a gente tem também essa estruturação de atendimento por idade para os bebês, né? A partir de creche 3, né, que é o nosso 4 anos, 5 anos, a criança já tem uma alimentação que a gente chama de padrão, né? Com cortes padrão, né? Os pequenininhos que daí tem esse cuidado de atendimento de tamanho, de textura e assim por diante, né? Chegando no fundamental aí com cardápios onde a gente atende crianças de meio período, né? O fundamental parcial e o fundamental integral, onde a criança fica quase o dia todo na escola, também com esse aporte nutricional aí de cerca de 70%. Essa periodicidade de supervisão, ela é diária ou não? Ela é semanal? A supervisão na Isso, cozinha para ver. é diária. Diária. Né? Então, como funciona hoje, nossa alimentação é terceirizada. Né? Nós, da prefeitura, fazemos a estruturação e elaboração administrativa, né? Toda essa questão aí burocrática, e quem faz a operacionalização é uma empresa terceirizada, especialista em produção de alimentos. Né? E essa empresa é quem cuida das merendeiras, das nutricionistas que são supervisoras. Então, essas nutricionistas que visitam as escolas diariamente, elas vão para olhar a produção de alimentos. E nós visitamos as escolas para ver o atendimento dessa empresa aos nossos alunos. Que legal, bacana. Você que está nos acompanhando aí, assistindo o Sorocaba em Pauta Podcast, para você não perder nenhum dos nossos episódios, já se inscreve aí, dá o joinha, compartilha lá no grupo da família, compartilha em todos os lugares para que todos fiquem sabendo. Eu imagino que você, assim como eu, e olha que eu sou o pai, né? E eu fico mais orgulhoso, ainda vou falar sobre isso depois, saber que meu filho está sendo tão bem alimentado assim na escola municipal, né? Eu imagino que você, assim como eu, não sabia que era tão assim, com tanto cuidado que os nossos filhos eram tratados na questão alimentar da Escola Municipal de Sorocaba. Diante disso, eu comentei aqui uma coisa, né, dizendo que duas coisas me chamaram a atenção no que você falou. Uma foi nesse cuidado especial e o segundo foi o conhecimento que você falou. Diante disso, tem um projeto, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a Semana do Comer. Como é que surgiu? Qual é a ideia o que transmite essa Semana do Comer? Bom, a Semana do Comer, ela parte de uma outra organização chamada Aliança pela Infância, que promove ações mundialmente, né, com algumas temáticas. Então, eles têm, por exemplo, a Semana do Brincar, e isso já é bem estabelecido na nossa rede, né? A gente tem anualmente, já com bastante tempo de experiência, a Secretaria da Educação tem essa Semana do Brincar. E aí, em 2024, nós pensamos, vamos trazer também, como proposta dessa organização sem fins lucrativos, a Semana do Comer. Então, nós fizemos uma apresentação para todos os auxiliares de educação da rede, uma formação virtual, né? Se eu não me engano, tinha cerca de 1.200 educadores naquela formação, onde nós fizemos todos uma abordagem da importância da criança aprender a se alimentar. Né? Falamos ali sobre como o educador tem um papel importante na apresentação do alimento, na tratativa da criança, né? Que ela não vai comer por conta própria, ela precisa aprender, ela precisa estar num processo. E aí, a partir disso, nós fizemos a proposta para a rede, né, deles trabalharem numa semana, como é proposto lá pela organização, numa semana de agosto, ações que envolvam alimentos. Então, eles ficaram livres para trabalharem com as crianças de diversas faixas etárias, abordando o pedagógico, que é o que eles trazem. Né? Nós trouxemos apenas a temática. Certo. E aí, as escolas deram um show. Que legal. Né? Trabalharam assim com diversas ações, a gente tem registros de diversas ações num canal que foi criado exclusivamente para isso, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Temos imagens aí para vocês irem acompanhando. E foi bastante surpreendente, né? Porque a gente entendeu que foi só plantada uma sementinha. Então, só comentado, né? É claro que teve toda uma formação, mas a gente não passou um ano falando, né? E a sensação é que as escolas estando livres para trabalhar, elas, assim, mergulharam, né? Então, muitas escolas tiveram ações que nem a gente tinha imaginado, né? Envolvendo a cozinha,
o alimento que já estava previsto no cardápio. Então não teve uma demanda de aquisição de material, né? Ou mesmo Alguns exemplos que te chamaram mais atenção? teve uma escola que usou o cardápio, era um cardápio especial, como foi em agosto, né? A gente tem o aniversário de Sorocaba, onde a gente tem o cardápio especial do O aniversário. agosto realmente é um mês bem especial. Bem especial do Sorocaba. Eu faço aniversário também em agosto. Também. Sorocaba também. Né? Aliás, Sorocaba para comemorar meu aniversário. É dia 15 de agosto. Olha só, não tinha município melhor para você escolher. Né? Exatamente. Então, como a gente tinha esse cardápio especial proposto, a escola foi o 611, né, uma escola localizada no Éden. Eles trabalharam esse cardápio e transformaram a escola num restaurante. Que legal. As crianças fizeram fila para entrar no refeitório, tinham um cardápio impresso, o menu para escolher o alimento e com o cardápio que já estava previsto. Né? As merendeiras se transformaram em cozinheiras, então elas estavam com um uniforme de brincadeira, os professores se transformaram em garçons. Que legal. Imagina como é inesquecível para a criança toda essa atmosfera envolto, né, da alimentação escolar. E para comer a nossa comida. Né? Isso que é o mais importante, que a gente sempre fala. A criança a comida está lá. Então, nós pensamos em tudo isso, mas como a criança vai comer? Como ela vai chegar? Se você consegue transformar esse momento no lúdico, num momento agradável, que é inesquecível, eu tenho certeza que o consumo daquele prato especial foi totalmente diferente. Né? Então, eles tinham guardanapinho dobrado na mesa, sabe, um cenário todo fictício, mas totalmente acolhedor, né? Então foi muito legal de ver. Além de ações assim didáticas mesmo, né? Em sala de aula, então conversando sobre preferências alimentares. O que a gente entende é que só de trazer a temática para a sala, você já está trazendo a educação alimentar para a escola. Eu acho que é importante também, né, que deve ser abordado, né, a origem dos alimentos, para a criança não ter aquela sensação de que tudo brota do supermercado. Não, nasceu ali. Não, né? Então, tendo esse entendimento, né, que a gente pode ver com os trabalhos pedagógicos, trazendo a origem de cada alimento para entender a origem de fato natural, né, de cada refeição. A origem é um trabalho muito importante da gente fazer isso quando se fala de alimentação, né, para falar também sobre hábitos culturais, né, hábitos familiares. Então, a alimentação escolar, a educação alimentar, ela puxa diversas áreas que não é só o alimento. Ela traz história. Então, isso é muito rico para ser trabalhado em sala de aula, né? Nós tivemos escolas que trabalharam, por exemplo, o hábito familiar de cada criança. E como a gente trabalha isso? Você leva para casa um impresso dizendo assim, família, escreva aqui uma receita que vocês fazem. Isso é tradição. E aí as escolas elaboraram o livro de receitas da turma e disponibilizaram isso via QR Code para todas as turmas. Então todo mundo tinha acesso a um banco de dados de receitas e simples. Né? Sem ter que ter investimento, planejamentos muito grandes, que a gente sabe, né, das limitações da rede. Sim, sim. Né? Então, assim, o que a gente tem trazido é que a educação alimentar, ela já existe no cotidiano e ela só precisa desse pontapé. Né? Teve uma escola aí trabalhando já com o ensino fundamental que fez um gráfico das preferências alimentares. Então, por exemplo, quais são as frutas que as crianças gostam? Fizeram um registro, converteram isso em gráfico e trabalharam a matemática. Que legal, maravilhoso. Isso é bacana, né? Porque o conhecimento, né, Bruno, faz com que as crianças, por exemplo, se alimentem de forma mais saudável e sabendo o que está fazendo. Eu dou um exemplo, né, meu próprio. Uma vez eu fui nutricionista, tinha dificuldade, uma doutora, enfim e tal. Eu não sabia, sabe, proteína, falava para mim que proteína, carboidrato, sei lá o que. Para mim era tudo a mesma coisa, tudo é comida e pronto, né?
Só que quando você passa a entender o que é proteína, o que é carboidrato, fruta, legumes, verduras, você consegue montar um prato realmente mais saudável. Você come sabendo, isso muda demais. Eu imagino que isso vai impactar o futuro, né, das crianças, que daí vão comer de uma forma mais saudável, sabendo aquilo que realmente vai trazer nutrição para si, e aquilo que de repente é só como é que fala, algo que vai só promover para ela, de repente, até doenças, né, futuras, diabetes e tudo mais, que infelizmente está ligado à alimentação incorreta, não é verdade? Exatamente. O que a gente... a alimentação, ela caminha ali com a saúde, né? Então, é promoção de saúde, prevenção de doença. Sim, E a gente tem que ensinar, é o que você falou, né? Precisa aprender. E como é que a criança aprende? Ela não precisa de uma complexidade dessa de conteúdo, né? Da proteína, mas ela precisa entender que o prato colorido traz benefícios, evita que ela ajuda a não ficar doente com tanta frequência, né? E como a criança aprende? É aí que está o segredo, né? É brincando, trazendo, né? Como ela aprende... Falando a linguagem dela, falando né? a linguagem dela. A gente entende que os primeiros anos de vida da criança, né, que ela está com o cérebro fresquinho, ali o HD está zerado. As atividades pedagógicas, educacionais, ela tem uma interferência que vai seguir para o resto da vida, né? Isso funciona para a alimentação também? A alimentação nos primeiros anos de vida, qual a interferência que isso tem para o andamento da vida dessa criança? Com certeza, 100% de interferência, né? A gente sabe que até a alimentação na gestação tem impacto na saúde da criança, né? Então, tem uma teoria aí, né, dos 2.000 dias, que são os primeiros, o tempo de gestação, mais os 2 primeiros anos de vida da criança. E hoje a gente estende isso ainda até quase 6 anos de idade, falando sobre a importância da formação dessa base alimentar saudável, porque, como você disse, o HD estava zerado, né? Tudo que for colocado ali vai criar uma memória que aí no futuro vai ter resultado, né? Não estamos falando aqui de prevenção, necessariamente, de prevenção de doenças só na infância, né? Porque é comum a gente pegar uma fala, por exemplo, assim, mas o médico falou que está tudo bem. Mas está tudo bem o que será? O peso tá bom? E só? E como é que é isso daqui 30 anos? Né? Hoje a gente tem uma geração de adultos com muitos problemas de saúde porque tiveram uma alimentação errada na infância. Né? A nossa geração foi uma geração que comeu tranqueiras deliberadamente. Né? E hoje a gente já tem consciência de que isso teve um prejuízo e o que a nossa missão, né, principalmente dos nutricionistas, é falar que não, você precisa corrigir hoje para o futuro. Né? Não estamos aqui falando de peso, né? Não é uma questão estética, porque aí já fica mais para o adulto se preocupar. Né? E a criança é assim, você trabalhando com a educação mesmo, a educação alimentar, é o que vai formar o hábito alimentar. Tem uma outra questão que é muito importante em relação à comunidade escolar, à escola, né, que é o impacto social que a comida tem. Então a gente ouve muito, né, nessa questão popular de que, poxa, a criança às vezes ela não tem o que comer em casa e a importância dela ir para a escola para às vezes ela se alimentar. Agora, para a gente ouvir isso do ponto de vista técnico, como que isso é visto, né, da parte nutricional técnica de vocês? Tem essa importância de fato, essa preocupação, ou não? Isso é algo à parte mais popular mesmo? Não, com certeza tem. Em especial pensando no hábito alimentar da nossa população. Né? Então, talvez essa família tenha o que comer em casa, mas será que esse o que comer está sendo saudável, está sendo benéfico? Então, quando a gente tem uma criança que passa 10 horas do dia com a rede, a responsabilidade disso, da alimentação, é imensurável. Quando você tem uma criança que passa menos tempo, a gente tem essa responsabilidade de fornecer os nutrientes que talvez ela não tenha ao longo do dia. Né? Mas é claro que, até do ponto de vista estrutural, a gente não tem como fornecer todos os nutrientes que ele vai precisar durante o dia. Então, a gente precisa contar com o hábito alimentar familiar também, né? Você citou aqui exemplos de pessoas que talvez não tenham condições. E aí nós temos essa grande responsabilidade social. Mas a família que tem alguma condição na aquisição, a gente precisa trabalhar também com melhora do hábito alimentar familiar.
né? Diante disso, doutora, parece, depois do projeto Semana do Comer, enfim, parece que teve um outro projeto, aí dessa vez em parceria com o Sebrae, que foi não só a ideia da alimentação, mas também fomentar o lado empreendedor das crianças. Conta um pouco para nós, se eu não me engano, o nome é Jovens Empreendedores Primeiros Passos, não é isso? Isso, esse é o famoso JEP. É um projeto do Sebrae, né, onde a prefeitura fez uma parceria com o Sebrae e adquiriu todo o material. Então o Sebrae já manda tudo elaborado, tem a cartilha do professor, tem o material do aluno, tem toda a proposta, né? Eu participei como apoio, né? A alimentação escolar foi um apoio porque diversos cadernos tinham a temática da educação nutricional. O objetivo não era o tema em si, então o objetivo era trabalhar a questão empreendedora mesmo. Mas como se trabalhavam ações ali que envolviam alimentos, culinária, a gente participou também. E foi outra ação também muito interessante que trouxe de forma discreta a pauta e ela teve assim uma adesão muito legal, um sucesso mesmo, né? As crianças trabalharam, em um dos cadernos trabalharam a questão dos aromas, das ervas aromáticas. Então, não necessariamente o comer, né? Que a gente fala, a alimentação não está só, a educação alimentar não está só na comida, ela está em tudo que envolve. Então, imagina você estimular o olfato da criança através das ervas aromáticas, plantaram salsinha, cebolinha, orégano, então todo o processo para daí falar com a importância de sentir os aromas. Né? Teve também uma turma que foi o 5º ano que trabalhou com o desenvolvimento de um restaurante. Então a turma criou um restaurante e ali eles tinham que elaborar toda a parte de estrutura do restaurante, cardápio e fazer uma preparação para vender naquele restaurante, né? Então eles tinham que fazer pesquisa de preferências alimentares. Então, olha assim, né? O objetivo, a educação alimentar perpassa pelo projeto, né? Certo, agora vou aproveitar um pouquinho aqui do lado nutricionista, saindo um pouquinho da escola, para essa questão, por exemplo, né, voltando no HDzinho lá, fresquinho da criança. Quando que a gente começa a ter uma resistência com frutas, verduras, para ir para o que não se deve comer, vamos dizer assim, né? Porque se ele está ali completamente, vou colocar virgem ali, né? Vazio, para você poder ir preenchendo com alimentos saudáveis. Quando que começa a resistência? É um erro dos pais, é a própria escola que precisa explorar mais? Como que funciona isso? A alimentação ela vai ser inserida a partir de 6 meses de idade. Então, até 6 meses, aquele bebê teve contato exclusivamente com leite, né? O leite materno, preferencialmente, mas nas impossibilidades, um leite industrializado, que é a fórmula infantil. E assim acontece nas escolas, né? E assim a nossa população recebe o alimento a partir de 6 meses, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Ali, então, a gente tem um paladar que estava só acostumado com pequenas modificações de sabor, que seria do que a mãe comeu, e talvez tenha mudado um pouquinho o sabor do leite, mas não tanto. E aí ele começa a ter contato com alimentos. Ali ele começa a formar um paladar, né? E é nessa fase onde a gente não oferece sal, não oferece açúcar, porque é uma fase de formação real de paladar. A criança precisa sentir o sabor do alimento, a textura, ver as cores. Então tem toda uma abordagem aí, né, que a gente chama da introdução alimentar, que vai durar até 2 anos. Então é uma fase longa de apresentação dos alimentos e de conhecimento. O que a gente tem é uma mudança aí de desenvolvimento infantil. A criança, por volta de 2 anos, ela começa a criar uma personalidade. Então, isso a gente vê em diversos segmentos, não só na alimentação, né? A criança começa a escolher a roupa que ela vai usar. Ela começa a escolher o alimento que ela vai comer. Até então, ela quase que passiva, ela comia o que você dava. Aí chegou perto de 2, então pode ser com 1 ano e meio, 1 ano e 8, né? Nessa fase, a criança começa a dar um palpite. E aí que entra o adulto na parada, né? A importância de se manter naquela regra que você vinha lá desde o começo. A gente vê muitas famílias fazendo a introdução alimentar
legal, sem interferências industrializadas, né? E aí chega com 2 anos, é a fase que a criança já anda, já fala, já tem acesso a outras coisas e ela vai começar a ter as preferências alimentares. Você que é pai, Dani, será que não rola aquela culpazinha assim? Você fala, pô, trabalhei tanto, não vou conseguir ficar com a criança. Vou levar ela a chupar um sorvetinho, vou comprar um chocolate, eu sei que é gostoso, vou lá. E aí você, ao invés de fazer bem, começa a deturpar essa parte da alimentação saudável, né? É aquela coisa, né, de que você falou aí. Poxa, você trabalhou ali aquela introdução alimentar correta e tal, e nessa hora vamos ali passear. Cara, bastou um sorvete de chocolate ali recheado. Deu até água na boca, agora fala a verdade. Mandou alface pro Renato. Já era, é. Aí meu filho, tudo que ele vai comer, né, ele fala, pai, isso aqui é saudáveis, né? Mas não é, não, filho, isso aí não é saudáveis, isso é industrializado. Mas é aquela coisa que a criança, né, realmente vai aprendendo ao longo do caminho. O importante, de fato, é ela aprender. Porque, querendo ou não, isso vai estar sempre, né, presente no dia a dia. E se você tem um conhecimento, fica mais fácil, aí você vai ter que ter uma que fala, depois que a criança for crescendo, enfim, se tornar aí um adulto, é aquele poder da decisão. Mas você não vai poder, pelo menos, alegar a ignorância, né? Eu não sei isso, aquilo, não sabia que isso fazia tanto mal, enfim. Mas aí você já tem um conhecimento para tomar uma direção mais assertiva, né? E tem, né, doutor, essa questão de querer agradar, né? Principalmente os avós, né? Tem essa responsabilidade de estragar, né, a alimentação, né? E interfere, né, o modelo de vida que a gente tem, e aí você vai querer agradar e acaba atrapalhando, né? Essa sequência, né? É legal também falar que cuidado, carinho, afeto, também está envolvido aí um pouquinho com uma alimentação mais fora da regra, né? Mas a gente tem que pensar em rotina, né? A rotina é uma coisa, e aí comeu bem, almoçou, tomou um lanchinho e foi passear. Aí toma sorvete, né? Não tem problema. Agora, tomou sorvete, toda hora. Daí não quer comer e toma sorvete. Que é algo que eles amam, né, o tempo todo. Então, o que a gente tem que entender é que nada é proibido. É uma questão de proporção, né? O que traz saúde, né? Se você falar, vou comer só industrializados, a proporção. O que aquilo vai te trazer de saúde? Pouco. Se eu vou comer mais saudável, aumenta ali, né, a régua. Então, é sempre uma proporção, né? A gente não trabalha também com esse radicalismo, né? Não é para ser... Tudo é proibido, ainda mais para criança, né? Tá nesse momento lúdico e faz parte ter esses momentos com família, só que isso não pode interferir na saúde. Quando começa a interferir, aí precisa de algum ajuste. E aí que a gente sempre fala que envolve a família. A responsabilidade é da família enquanto não tiver esse poder de compra, né? E não é falar que a culpa é de alguém, né? Mas é a responsabilidade mesmo, né? Porque o adulto é responsável por fornecer, por comprar, por preparar, por pôr na mesa. E aí, imagine, você compra só chocolate, a criança, e fala para a criança, não, você não pode comer. Exato. Entende? Ou então você compra muitas frutas e aí deixa ela livre. Porque se você comprar muito chocolate, você vai ter que deixar ela livre para comer chocolate. É muitas das vezes aquele negócio, né, de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Isso não funciona. A criança realmente vai ter como exemplo, né, aquilo que os pais fazem, comem, falam, é a regra que ele vai acabar seguindo. E aí existe uma dificuldade, que é o que você falou, lá atrás nós não tivemos essa educação alimentar, por exemplo, na escola, e a gente aprendeu de uma forma errada. E como eu disse mesmo, a meu respeito mesmo, eu demorei um pouco para aprender a diferenciar as coisas. Quando os pais buscam esse conhecimento, eles acabam transmitindo isso para o filho, formando filhos mais educados, né? Educados que eu digo na área alimentar, né? Tem mais esse conhecimento. Quando não, ele acaba... Como é que funciona isso? Por exemplo, o pai não sabe, né, como faz a alimentação correta, o jeito correto lá, ele aprende na escola e ele vai acabar desaprendendo em casa, não é? Ou será que o que ele aprendeu na escola, isso vai prevalecer na vida do aluno? Olha, por muitos relatos, né, que os pais nos trazem é que as crianças levam os temas para casa,
E aí, a escola também trabalha com esse engajamento familiar, né? Trazendo a família para dentro da escola, e a educação alimentar também tem essa proposta de trabalhar com a comunidade escolar. Né? Então, é muito importante, sim, envolver a família no processo, porque dentro da escola tem aquele cardápio que a gente falou, que é adequado, feito por nutricionista. Fora da escola é vida, né? É vida real. Um exemplo, às vezes tem aquele pai ou aquela mãe que a criança vem e fala aí, né, não necessariamente, mas na ignorância, no sentido de não conhecer, frescura esse aí, menino. Pai sempre comeu não sei o quê, pai está aqui e tal. E aí essa importância realmente de levar a família para entender, né, o que o conhecimento alimentar ali, a educação alimentar vai trazer de benefício para a criança e para a família, né? E às vezes fala... comi, tô vivo, né? Ou comi, não morri. Fala, graças a Deus que não morreu. Né? Deus, porque se tivesse morrido, aí o negócio ia estar feio. Isso aí, nós estamos recebendo hoje aqui a doutora Renata, nutricionista da Rede Pública Municipal de Sorocaba, e quero convidar você novamente aí, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque tem muito mais novidades chegando para você ao longo de 2025. Nós estamos chegando, né, Bruno, ao fim da nossa programação, mas eu gostaria de fazer aqui uma última pergunta. Quais as expectativas para o ano de 2025 aí na área alimentar com as crianças da rede municipal? A nossa ideia para 2025 é expandir ainda mais os projetos, fazer com que eles cheguem a mais escolas, né? Mas trazendo as escolas para participarem de projetos, né? A ideia não é instituir ações ou levar isso de forma muito engessada para as escolas. Certo. É conquistar pela temática mesmo. Né, a gente tem o que acontece anualmente, partindo do governo federal, é uma jornada de educação alimentar e nutricional, que nós já participamos por 2 anos consecutivos, e esse ano pretendemos participar novamente com mais escolas envolvidas, e é um projeto bastante grande, anual, que envolve, como a gente citou agora há pouco, inclusive a comunidade. Então, esse é um projeto aí que está em vistas aí para 2025, a Semana do Comer. Vai ter aí mais ações previstas também, e diversas ações a gente segue à disposição das escolas, inclusive no apoio técnico para o desenvolvimento de atividades pedagógicas que envolvam a temática da alimentação. Perfeito, doutora. E à medida que esses projetos forem acontecendo, tem alimento, prato colorido, tudo isso tem um apelo visual bacana, conte conosco para essa divulgação também. Isso aí. Hoje a gente recebeu, então, aqui a nutricionista Renata Falcato. Por favor, doutora, suas considerações finais. Eu queria dizer que a gente está num momento muito importante, né? A educação alimentar e nutricional, ela é uma pauta antiga dos nutricionistas, mas podemos dizer que é uma pauta recente para a educação. Certo. Então, o nosso trabalho aqui é implementar essas ações para que Sorocaba desponte aí como um município que promove alimentação saudável nas diversas vertentes. Que legal, que legal. Como pai, eu fico, né, tranquilo, saber que meu filho, né, a minha filha foi da rede municipal, agora o meu filho também está lá, sendo bem alimentado, né, e agora como papai eu vou sabendo tudo isso. Todo esse trabalho que vocês têm eu não vou estragar quando ele chegar em casa, vai. Eu vou segurar os docinhos mais para o final de semana, não é verdade? Ó, esse foi então mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha para que todo mundo fique sabendo e possa participar com a gente. Aqui, fico por aqui então. Danilo Santos, Bruno. Obrigado, Danilo. Obrigado, doutora. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a gente repassa para o setor e responde via as redes sociais aí. E lembrando, fica de olho, porque a gente vai tratar de muitos serviços ainda que o município tem à sua disposição. É isso aí. Até o nosso próximo episódio, então. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.